José Miguel e Luís Lisboa venceram o Rally S Futebol Clube do Porto. A estreia do Sierra Cosworth de 4 rodas motrizes permitiu à dupla da Rodin dominar por completo a prova do Clube das Antas. Parece bastante ter uma equipa como esta porque apresentou este carro muito perto daquilo que ele vai ser daqui para a frente. Não digo que o carro não possa melhorar, pode, com certeza, mas... Em quê? Em suspensões, em pneus, enfim, em afinações, ainda temos algo a fazer, mas digamos que são questões de pormenor. Olha, em relação ao Rally em si... O Rally correu bem, começamos logo de manhã a ficar à frente, depois nunca mais largamos o primeiro lugar, portanto correu bem, foi uma luta muito gira, acho que se andou bastante depressa, se visto pelos tempos, acho que se andou muito depressa. Eu gostei imenso, foi talvez das vitórias que tive, daquela que mais gosto. No agrupamento de produção, a vitória foi para Fernando Pérez e Ricardo Caldeira. Eu acho que no grupo N realmente, com a ausência do Carlos Carvalho e sem o carro novo ainda do Rui Costa, nós temos uma certa superioridade. De qualquer maneira eu estive sempre em luta com alguns dos grupos A, principalmente com o Jorge e com o carro da Renault, com o Zé Carlos Macedo. Tentamos sempre andar bem. Tivemos problemas em Luilhas, a partir do primeiro Luilhas, tivemos sempre problemas com a caixa. Primeiro não tínhamos primeira, depois foi a terceira saltava, fizemos 2 troços sempre a segurar na caixa, portanto, da parte da tarde não conseguimos andar aquilo que queríamos andar, mas pronto, acho que foi um bom resultado para nós. Adrogil Lopes e António Abreu foram os melhores entre os concorrentes ao troféu Citroën de Rallys. Foi um rally muito duro, muito difícil, penso que foi a vitória mais difícil da minha vida. Compareceram à partida para esta 4ª prova do Campeonato Nacional de Rallys 50 do total de 60 concorrentes que se tinham inscrito. Um rally totalmente disputado em pisos de terra e que logo a partir da primeira classificativa conheceu o seu único comandante. Na verdade, José Miguel e Luís Lisboa asseguraram a primazia logo no troço inicial e nunca mais perderam o primeiro lugar num domínio total sobre a concorrência. Uma estreia auspiciosa do Ford Sierra Cosworth 4x4, um carro competitivo e que veio trazer novo alento ao Nacional de Rallys, relançando o interesse de um campeonato que não tem sido dos mais disputados. O Rally S Futebol Clube do Porto dividiu-se por 2 secções, com um total de 15 troços cronometrados. Durante as classificativas da manhã, José Miguel e Joaquim Santos alternaram-se na obtenção dos melhores tempos, mas a vantagem pertenceu sempre ao piloto do Sierra. No final da primeira secção, a diferença entre os dois cifrava-se em 3 segundos, o que conferia alguma animação e deixava em aberta a expectativa quanto ao resultado final. Só que logo após a neutralização ficou tudo resolvido. Joaquim Santos furou na terceira passagem por Montim e perdeu 21 segundos. José Miguel ficou então muito mais à vontade e a partir daí o piloto da Rodin foi sempre dilatando o avanço que detinha sobre o seu adversário. À entrada para o último troço estavam separados por meio minuto, mas um problema com o diferencial do Ford Sierra quase deitava tudo a perder. José Miguel passou a dispor de apenas 2 rodas motrizes e com isso perdeu muito tempo. Mesmo assim, conseguiu manter a liderança e assegurar a sua primeira vitória desta temporada. Para Joaquim Santos, o Rally do Futebol Clube do Porto foi um interregno na série de triunfos que o piloto de Penafiel arrecadava este ano. Problemas com o motor do Toyota Celica, que denotava alguma falta de rendimento, poderão explicar a incapacidade de Santos para bater o Cosworth 4x4 do seu opositor. Assim, Joaquim Santos e Carlos Magalhães terminaram no 2º lugar, seguidos por Fernando Pérez e Ricardo Caldeira. Em relação à classificação específica do Grupo N, onde se inscreve o Ford Sierra Cosworth de Pérez, também não há muito para contar. O campeão nacional dominou por completo, o que lhe conferiu mais uma vitória no agrupamento. Desde o primeiro ao último troço, Fernando Pérez liderou a produção sem sofrer quaisquer pressões e sem concorrência. O Grupo N tem sido até agora responsável por parte da animação do Campeonato Nacional de Rallys. Mas na prova nortenha isso não aconteceu. Carlos Carvalho não alinhou à partida e Rui Costa voltou a ter problemas com o Lancia Delta Integrale que o impediram de terminar o rally. Numa altura em que ocupava o 2º lugar da produção e quando faltavam apenas 3 troços para o final, o piloto de Leiria foi obrigado a abandonar. Tivemos uma fuga de óleo bastante grande e isso acabou por afetar o arrefecimento do motor. Partiu?
Sim, a temperatura ficou bastante elevada e acabou por partir o motor. Com a desistência de Rui Costa, Ramiro Fernandes e Cruz Monteiro, num Lancia de Alta Integrale, ascenderam ao segundo lugar da produção. Em termos de agrupamento, o terceiro lugar acabou por pertencer a Luís Miranda e Jorge Galhardo, que com o Ford Sierra Cosworth chegaram ao último controle no 14º posto. José Carlos Macedo e Miguel Borges voltaram a rubricar uma boa prova com o Clio 16 válvulas. A exemplo do que acontecera na Figueira da Foz, a dupla da Renault acabou por alcançar um bom resultado. Durante a maior parte do rally, Macedo tentou disputar o quarto lugar da geral com Jorge Bica, sem, no entanto, conseguir ultrapassar o piloto do Lancia. Só no final, quando o Bica perdeu muito tempo em consequência de uma saída de estrada, é que Macedo lhe arrebatou a quarta posição. Ao contrário de Macedo e Borges, Jorge Bica e José Ferreira não conseguiram repetir o bom desempenho da anterior prova do campeonato. Bica foi até ao 9º troço o detentor do quarto lugar, atrás de Fernando Pérez. Na classificativa de Luilhas, ao evitar embater numa pedra, fez um peão. O Lancia foi-se abaixo e só com a ajuda do público foi possível prosseguir em prova. Com o tempo perdido, Jorge Bica deixou-se ultrapassar por José Carlos Macedo. João Santos e Almeida Marques continuam a pautar as suas provas pela bitola da recuperação. Já tinha acontecido na Figueira da Foz, mas agora foi ainda mais acentuado. Começaram por ser sétimos classificados, mas problemas com o turbo do Lancia, que se juntou à perca do cabo do acelerador, fizeram-nos cair para a 32ª posição. Com o desenrolar da prova, conseguiram ir subindo para terminarem no 9º lugar. Esta prova contou também para o troféu Citroën de Rallys. E nesta competição, dominaram desde o início Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva. No final da primeira secção, detinham um avanço de 15 segundos sobre Adruzilo Lopes e António Abreu. Adruzilo tentou, durante a segunda parte da prova, contrapor-se à liderança do seu adversário, reduzindo a diferença que os separava. Mas uma saída de estrada, quando faltavam 3 classificativas para o final do rally, fê-lo perder quase 1 minuto. Assim, Madeira ficou com a tarefa muito mais facilitada e bastava-lhe administrar a vantagem para assegurar a vitória. Só que, apesar da tranquilidade proporcionada pelo avanço conseguido, para o piloto de Almada o rally terminou logo no troço a seguir. Um embate numa pedra danificou o Citroën de tal forma que o impediu de continuar em prova. Já vínhamos a controlar, tínhamos 1 minuto de vantagem sobre o Adruzilo, acho que ele tinha tido problemas no troço anterior. E nós vínhamos com um problema de embreagem, mas vínhamos mesmo a poupar, de maneira que não cheguei a perceber o que é que se passou nesta esquerda. Fizemos como há bocado, só que estava uma pedra dentro, eu não me apercebi e partiu-se o triângulo. Foi isso, é azar. Com o abandono de Rui Madeira, Adruzilo Lopes passou a ser o comandante do troféu, o que lhe conferiu a 2ª vitória consecutiva na competição monomarca organizada pela Citroën. O 2º posto, de entre os AX e o 8º da geral, foi para António Pintado e José Carlos Rodrigues. Com estes concorrentes, temos a oportunidade de ver um rally de um ângulo completamente diferente do habitual. 7 mais para a esquerda 7, vai, esquerda 7, 50, esquerda 7 mais, abre, para a esquerda a fundo, 20, esquerda 7 mais, 20, direitinho a fundo, 30, direita 5 para a esquerda 7 mais, esquerda 7 mais. Com as 2 primeiras posições já estabelecidas, faltava decidir a atribuição do 3º lugar. José Carlos Passos foi durante parte da prova o detentor dessa classificação, mas um furo fez com que se atrasasse e Armando Rocha aproveitou para o ultrapassar. Só que Passos não desistiu e voltou a recuperar a sua antiga posição para, mesmo no último troço, ser batido pelo seu adversário. Dos 50 concorrentes que compareceram à partida, somente 27 conseguiram chegar ao final do Rally S Futebol Clube do Porto, uma prova bem organizada pela secção de desportos motorizados do Clube das Antas. A próxima etapa do Campeonato Nacional de Rallys, e que conta também para o europeu da modalidade, é a Volta Galp, que decorrerá de 23 a 26 de abril.